Elivaldo Barbosa, governador do Piauí, falou a respeito da rodovia da soja. Ele quer assinar uma ordem de serviço, assinou uma ordem de serviço para pavimentação daquele trecho que ajuda muito, né? É verdade. Eu conheço essa rodovia, já fui lá, ali saindo de Baixa Grande do Ribeiro, no sentido das fazendas. Tem uma parte que foi já asfaltada lá pelo IDEP, se não me engano, mas é só uma parte. Falta ainda outros trechos, os trechos que ligam aos grandes projetos. É numa região, Joel, para você ter uma ideia da importância, que concentra mais de 60% da produção de soja do estado do Piauí. Então, muito significativo. Então vamos ver. Deputados estaduais, parlamentares da bancada federal e produtores de grãos do Cerrado Piauiense acompanharam a assinatura da ordem de serviço. O trecho a ser asfaltado liga Bom Jesus a Currais, no sul do Piauí, um pedaço considerado importante da PI 392, por onde escoa parte da safra de grãos. Esse trecho é um trecho simbólico. Vocês devem lembrar, há poucos anos atrás, uma caminhoneta ilhada numa corredeira d'água, era justamente essa serra. Esse trecho ele liga Bom Jesus, Currais a Transcerrado, né? Num entroncamento onde a gente fala a Bung Transcerrado, onde existe uma unidade de armazenagem da Bung Alimentos. É um trecho que resolve parte do escoamento daquela região e é um caminho para se ligar Bom Jesus a Baixa Grande, né? Bom Jesus, um centro comercial importante, Baixa Grande, o município que mais produz grãos e soja do Piauí. A ordem prevê início imediato da obra. É uma obra importantíssima para a região dos produtores de soja, arroz e algodão. E ela é para ser começada, a primeira etapa já até iniciou, aqui a parte do governo. E essa que a gente assinou hoje, já acabei de receber a notícia da construtora, do consórcio, que a equipe já está lá para iniciar os trabalhos. Então vai ser imediato. A questão da chuva que a gente vai controlar um pouco, mas acredito que acelera logo que começar a estiagem. A obra tem 49 quilômetros de extensão e deve custar 55 milhões de reais. 15 milhões são recursos do governo do estado e 40 milhões de emenda parlamentar do senador Marcelo Castro. Essa estrada, juntamente com a Transcerrado, são as duas estradas que nós reputamos mais importantes para o desenvolvimento do Cerrado do Piauí. Essa PI que nós colocamos o recurso que o governador Rafael Fonteles deu a ordem de serviço hoje, que aproximadamente são uns 40 milhões colocados por mim e uns 15 milhões pelo governo do estado. Então, recursos federais e recursos estaduais, ela é chamada pelos produtores da rodovia da soja, porque ela passa pelos principais produtores de soja do Cerrado. A safra 2022-2023 no Cerrado Piauiense deve bater recorde. A Associação dos Produtores estima 3,3 milhões de toneladas de grãos, quase 10% acima da safra anterior. Soja e milho correspondem a 96% da produção. O governo articula junto aos produtores alternativas para garantir o transporte dos grãos. O trecho anunciado da PI 392 é apenas um do chamado Anel Rodoviário da Soja. Esse é apenas um dos trechos. Você tem outros 4 trechos da própria PI 392. Você tem os 3 trechos da Transcerrados, que totalizam 330 quilômetros. Você tem mais de 200 quilômetros da 247. Você tem a 391 com mais 130 quilômetros. Então, nós estamos falando de R$1 bilhão entre recursos da OGU e recursos do governo do estado para fazer o anel rodoviário da soja, garantindo a infraestrutura para que a nossa produção agrícola continue batendo recordes e mais recordes, gerando desenvolvimento econômico e social para o nosso povo. Rafael Fonteles ressaltou o plano do governo de atrair agroindústrias para o Piauí, uma alternativa para agregar valor aos grãos produzidos no Cerrado. O passo que a gente quer dar agora é o passo da agroindústria. Por isso, uma reunião agora com produtores para a gente avançar não só na produção agropecuária, como na agroindústria, que vai gerar ainda mais benefícios e empregos para o nosso povo. Elivaldo Barbosa, está claro pela fala do governador que se trata de uma rodovia
mais do que estratégica para uma vocação importante que é a produção de grãos no estado do Piauí. Fundamental. E esse trecho final aí da fala do governador Rafael Fonteles é ainda mais importante, porque a logística, o governo está anunciando aí a ampliação, os investimentos em estradas, que é a principal demanda dos produtores da região. Mas, além disso, há os investimentos voltados para que o agronegócio se modifique no Piauí de forma mais intensa, num processo muito interessante, que é a agroindústria. A agroindústria é a transformação da safra, da matéria-prima, da matéria primária, em produtos industrializados. Isso já vem sendo feito na região pela iniciativa privada e com êxito até. E aqui eu cito 2 casos, a Fazenda Progresso, lá no município de Sebastião Leal, e a Fazenda Canel, no município de Uruçuí. Lá já tem avicultura, já tem indústria de beneficiamento de algodão, indústria de ração, e outros grupos estão sendo atraídos para continuar investindo. Tem a Bunge, que foi a primeira grande indústria instalada no Piauí na região, que faz todo o processamento da soja. E em breve há grupos empresariais, Joelson, que já tem planejado um frigorífico para implantar lá no município de Baixa Grande do Ribeiro. Esse frigorífico tem como base exatamente soja, milho, algodão para transformar em ração e despertar a bovinocultura em confinamentos na região. Então, você imagina o que isso pode representar em divisas para o Estado, em geração de renda e oportunidades no mercado de trabalho? É como se fosse assim, uma revolução no campo com benefícios diretos para o desenvolvimento econômico do Piauí. É impressionante ver você falar sobre esse assunto, Elivaldo, porque a quantidade de informações é realmente interessante e aumenta as nossas expectativas de desenvolvimento no nosso Estado. Mas eu quero, chamar a atenção do Elivaldo Barbosa, de você em casa, e a Sávia, que também está com a gente, a Sávia Barreto, direto de Brasília. Porque Sávia e Elivaldo, o governador Rafael, falou a respeito de uma questão que vocês já trataram aqui, que envolve os deputados anunciados como secretários. Ele afirma que eles irão assumir as pastas. Vamos ouvir o que disse Rafael Fonteles. Está havendo demora, eles mal assumiram a Câmara, a Assembleia Legislativa. Está sendo tratado, obviamente, já fiz o convite aos deputados. Então, claro que alguns deputados querem ficar um tempo na Assembleia para apresentar projetos de lei, para fazer alguns pronunciamentos e depois de integrar os quadros do Executivo. Mas nas próximas semanas isso vai ser resolvido. Vamos lá, Sávia. Há uma expectativa, vamos dizer, uma ansiedade, vou colocar o termo de silêncio apropriado. Há uma ansiedade excessiva dos deputados, ou dos suplentes, os suplentes de deputados, para chegarem logo a essas cadeiras. O governador Rafael pediu um pouco de calma, né? Depende. Quando a gente conversa em off, eu acho que a palavra seria revolta. Eles estão, assim, indignados, querem assumir logo. Os petistas se comparam com o MDB. O MDB, os suplentes do MDB já tomaram posse, a gente não. Eles ficam ali revoltados. Quando é em on, aí o tom muda. É mais no sentido de uma ansiedade, de uma vontade de contribuir com o Estado, no Poder Legislativo. Mas o governador falou, está falado, né? Que, de fato, o acordo vai ser cumprido e que os deputados eles têm o direito de ficar ali um mês e meio, realmente até organizando os gabinetes, fazendo os seus discursos, porque a gente sabe que o Legislativo é também uma plataforma a mais de visibilidade. Então, os parlamentares são os detentores do mandato, eles têm essa prerrogativa, esse direito, e o Karnak entra com discrição e também com respeito aos deputados e aos suplentes. Eu acredito que realmente, depois do Carnaval, tudo isso vai ser resolvido, Joelson. Barbosa, o governador pediu um pouco de espera e, nesse caso, envolvendo poderes, essa relação dos poderes, nesse caso, o governador dita muito o ritmo dessa O governador já fez o convite, só falta ratificar as nomeações, sair no Diário Oficial, porque são 4 petistas que vão ocupar espaços no primeiro escalão, Joelson, abrindo vagas para suplentes como Varton Lacerda, Oliveira Neto, Elisângela Moura e Hélio Rodrigues, 4 que têm acesso. Agora eles estão aí, e aí, vão sair quando? Quando é que os MDBistas já saíram, o Jeová já saiu, e nós, quando vamos botar a mão lá no nosso mandato? O problema aí, Joelson, e o governador está em campo para tentar resolver, não é, Sávia? É exatamente do acordo que existe do suplente com o titular, sobre o compartilhamento do gabinete. Então, esse acordo aí é complicado. Eu lembro bem, quando era deputada, Flora Isabel experimentou as 2 situações. E aí eu pude ver com nitidez, sabe, Joelson, o que é ser deputado efetivo, eleito,
E só ficar na suplência na expectativa de chegar ao plenário. Não é fácil. É você viver num porão, suplente é porão. E depois que volta como eleita, eu perguntei à deputada Flora Isabel, e aí, deputada, qual a diferença? Não, eu saí do porão, agora eu estou na superfície. É outra história. Não que as prerrogativas sejam diferentes, sabe? Absolutamente. Você é suplente, assume o mandato, você tem a mesma prerrogativa do deputado que foi. O mesmo. O voto é o mesmo, o peso é o mesmo. Agora, em relação à estrutura, até mesmo a forma como exerce o poder, ele frustra até as suas bases. Porque você chega lá, deputado, você pensa que tenha muita coisa e não tem. Não tem, é complicado. Bom mandato tem que ter um bom gabinete, né? Não tem pouco espaço, leva poucos assessores. Até indicação de emendas é difícil, é complicado. Muito bem. Bom, vamos falar de outro assunto, sabe? Porque daqui a pouco vai começar uma reunião importante do Conselho Monetário Nacional aí em Brasília. E existem expectativas dos brasileiros que acompanham mais detidamente a economia e do mercado para esse encontro, né, sabe? Olha, nunca uma reunião do Conselho Monetário Nacional foi tão aguardada assim, mas essa acabou tendo outro status por conta das críticas do presidente Lula nas últimas 2 semanas. Nessa semana ele não fez nenhuma crítica, mas nas anteriores sim, a taxa de juros que é estabelecida pelo Banco Central. E nessa reunião de hoje vai ter o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e ele, Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. E nessa reunião pode ser discutida a mudança aí da meta de inflação, que impacta diretamente na taxa de juros. A expectativa era, será que o governo vai aumentar um pouco a meta de inflação, permitir que se tenha mais inflação, para aí o Banco Central ter uma justificativa para diminuir a taxa de juros? Só que ontem o ministro Fernando Haddad já sinalizou, e também na entrevista do presidente do Banco Central no início da semana, Roberto Campos Neto, ele também já tinha antecipado de que a tendência é deixar a meta de inflação da maneira como está. A gente lembra que a meta de inflação ela é organizada para acontecer de 3 em 3 anos. Então, essa meta que a gente tem hoje de 3,25%, ela foi determinada em 2020. Então, a gente está falando da meta de inflação para daqui a 3 anos. Só que o mercado ele reage em torno de expectativas, em torno de previsibilidade, em torno de estabilidade. Então, quando, empresários, comerciantes, a população de modo geral prevê, acredita que a inflação vai aumentar ou diminuir, se mexem as pedras e, de fato, há uma movimentação efetiva nessa inflação, que impacta quando você vai no supermercado, quando você vai abastecer, impacta na taxa de juros, que a gente já falou, e aí entra a oferta de crédito. A gente sabe que uma taxa de juros muito alta também, o crédito fica mais caro, e aí o crescimento fica estagnado. Tudo isso é muito delicado, mas hoje a tendência é de panos quentes. O ministro Fernando Haddad também já disse que vai mandar o arcabouço fiscal para o novo arcabouço fiscal, que vai substituir o teto de gasto, para o Congresso agora em março. Ele poderia mandar até agosto, mas ele sinaliza que vai mandar antes, justamente para poder melhorar a relação com o Banco Central e com o mercado, junto com a reforma tributária. Acho que tudo isso são sinalizações do governo Lula de responsabilidade fiscal paralela à agenda social que a gente vem pontuando aqui, de retomada de obras, de programas importantes. Semana que vem tem o novo Bolsa Família, e o ministro Wellington Dias vai estar no centro dos holofotes, Joelson. Bom, Elivaldo Barbosa, se fosse no comando do Banco Central o avô, Roberto Campos, a situação seria um pouco mais tensa. Ele seria mais duro, mais direto. Com certeza. Né? Criaria rótulos logo nos ministros de Lula. Verdade. Mas é Roberto Campos Neto, que deu uma entrevista nesse começo de semana que você acompanhou, Elivaldo Barbosa, com um aceno completamente diferente em relação àquilo que se esperava sobre hostilidades entre o Banco Central e o governo. Eu acho que se fosse o avô, ele nem ia para essa reunião, ele mandava um representante, porque ele não se sentia bem no ambiente ali de ministros ligados ao governo petista do presidente Lula. Agora, Roberto Campos, ele é muito mais polido, né? Ele teve essa sensibilidade, Joelson e Sávia, de mostrar que não quer um confronto com o governo, com o presidente Lula, e se mostrou aberto a entendimentos, porém, essa bandeira branca tem um certo limite, porque ele também marcou a posição dele, defendeu a política do Banco Central como autoridade monetária nacional com relação à previsão ou à meta de inflação e a política de juros, né? Como forma de proteger o país com relação a esse aspecto. E, historicamente, quer dizer, o governo
o presidente Lula, veja que a situação hoje mudou em relação a 2003. Em 2003, Lula assumiu a presidência, botou lá no Banco Central, que não era autônomo, botou lá no Banco Central, era adversário até na época, Henrique Meirelles, e a taxa de juros era 25%, hoje 13,75%. E ele manteve essa taxa de juros, 25%, exatamente para proteger o país de uma escalada inflacionária. O vice batia no governo dele mesmo todo dia, Zé Alencar. Agora a situação é diferente. O Banco Central mantém uma taxa de juros elevada ainda. O setor empresarial, que é que geralmente bate mais em taxa de juros alta, deu uma certa recuada. E quem assumiu a posição de batedor foi o presidente Lula, né? Aí criou esse mal-estar todo, essa situação aí, que envolve um conflito entre o presidente, o governo e a autoridade monetária, que é o presidente do Banco Central. Eu acho interessante o tom de Roberto Campos, Neto, porque ele primeiro, ele não demoniza mercado, é um primeiro ponto, mas também não é advogado de mercado, é o que ele tem se colocado. Perfeito. E disse que é possível fazer uma política fiscal e social desde que se haja um mundial. Então ele abriu janelas e colocou a imagem dele como a do Banco Central. Não é de favor ou contra qualquer que seja o modelo. Tanto Joel, você sabe que você está em Brasília mais de perto, tem acompanhado essa situação. Até interlocutores do presidente têm recomendado ao presidente dar um tempo nesse conflito com Roberto Campos para ver como é que fica a situação daqui para frente, né? Dar uma trégua, né? É assim, sabe? É assim, Joel Salivaldo, tanto que o presidente Lula parece que acatou, né? Diminuiu o tom das críticas, porque gerou aí um antagonismo pessoal com Roberto Campos Neto, trouxe aí um protagonismo, e a gente sabe que a figura do presidente da República é institucional, então tem ali uma outra postura que é esperada também do presidente, tanto que agora, nessas duas últimas agendas aqui no Nordeste, o presidente Lula voltou a antagonizar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, citando o nome dele, ele chamou até de Bozo, que é uma expressão pejorativa que se refere ao ex-presidente, então esqueceu um pouco ali o Roberto Campos Neto. Agora trouxe à tona uma discussão importante. O Brasil deve manter essa taxa de juros ou não? Claro que se só baixar a taxa de juros resolvesse o problema do crescimento, todos os bancos centrais do mundo iam diminuir a taxa de juros. Não é isso, né? É um dos elementos, mas é uma discussão relevante. O Brasil que já viveu hiperinflação, então a gente precisa estar sempre atento se pode se aumentar um pouco ali a meta de inflação, é uma meta real dentro das nossas possibilidades. Tem um contexto de pandemia ainda, de recuperação de Covid-19, guerra da Ucrânia, que mexeu com toda a cadeia produtiva, tornando aí, por exemplo, vários insumos fertilizantes mais raros, mais caros, energia. Então, tudo isso impacta na inflação e independe dos países. Mas, claro que a autoridade monetária tem ferramentas para fazer os ajustes e o governo federal também. Agora, ambos juntos, dialogando e falando a mesma língua. Aí, realmente flui, porque acho que estabilidade e previsibilidade são as palavras-chave. Sabe, outro assunto também que é importante, está sendo tratado hoje, é a questão dos valores das bolsas para os pesquisadores, que sofreu alguns abalos no Brasil, em boa parte pelas políticas adotadas pelo presidente Bolsonaro, e em outra parte pelos esforços econômicos em função das crises provocadas, por exemplo, pela pandemia. O presidente Lula fez um anúncio importante nas modificações desses valores. Hoje ele já postou na rede social anunciando os novos valores das bolsas para mestrado, doutorado, iniciação científica e também bolsa de valorização aos professores. E agora aqui no Palácio do Planalto, logo mais às 3 horas, tem a solenidade oficial em que esses anúncios vão ser feitos. É um aceno à comunidade acadêmica, de valorização à ciência, porque são essas bolsas que fazem com que os pesquisadores consigam realizar os seus estudos no Brasil, porque a gente tem um cenário de fuga de cérebros, ou seja, as pessoas que produzem ciência, produzem novos conhecimentos e tecnologia vão para os países que têm um incentivo, até para poder sobreviver e fazer a pesquisa, porque a gente sabe que quando se recebe a bolsa acadêmica, você não pode trabalhar fora da academia, você tem que receber aquele valor só para estudar. A bolsa do mestrado, por exemplo, era R$ 1.500, vai agora ser elevada para R$ 2.100, mas era R$ 1.500. Então, o estudante que estava no mestrado tinha que viver e sobreviver
com esses R$ 1.500 e não podia trabalhar. Do doutorado era R$ 2.200, vai para R$ 3.100. E esse aumento, né, ele não acontece desde 2013. Então, é uma defasagem realmente cumulativa, porque a gente teve inflação esse tempo todo, né, o padrão de vida foi sendo corroído e a Bolsa continuou com o mesmo valor. Então, é um gesto importante e vem dentro dessa agenda positiva dessa semana do presidente Lula, né, de anúncios do Minha Casa Minha Vida, agora esse anúncio das bolsas para a comunidade acadêmica de valorização à educação e à ciência, na semana que vem o novo Bolsa Família, depois do Carnaval, o Água para Todos, também um programa importante de distribuição de cisternas. Então, acho que é realmente uma tentativa do governo de cumprir, Joelson e Elivaldo, todas aquelas pautas que foram colocadas durante a campanha para que se faça um balanço positivo dos 100 primeiros dias de governo.